Agora vamos ficar em pé, para que tudo em nós, nosso eu, nossa mente, nosso corpo, bendiga o nome dEle. Porque uma graça infinita, um amor tão maravilhoso, só podemos louvar. Então vamos cantar. Jesus me encontrou. Eu era escravo e me libertou. Eu sou tão indigno, tão vil pecador. Jesus me cobriu com seu manto de amor. Eu sou tão pequeno, tu és o Senhor. Eu sou criatura, tu és Criador. Tua mão me ampara, me livra do mal. Teu toque restaura, traz cura. Aleluia, aleluia. Glórias te dou pelo que tu és e por tudo que tu farás em mim. Tu és tão forte, eu forte serei. Tu és tão manso, eu manso serei. És compassivo, tão cheio de amor. Eu em resposta te amo, Senhor. Eu era sozinho, Jesus me acolheu. Eu não era nada, Jesus me escolheu. Sua graça alcançou-me na hora fatal. Seu braço arrancou-me das garras do mar. Não mereço nada e tudo me deu. A paz que faltava já me concedeu. Se apenas confiar nesse dom sem igual, terei vida eterna com Ele afinal. Aleluia, aleluia. Glórias te dou pelo que tu és e por tudo que tu farás em mim. Tu és tão forte, eu forte serei. Tu és tão manso, eu manso serei. És compassivo, tão cheio de amor. Eu em resposta te amo, Senhor. Tu és tão forte, eu forte serei. Tu és tão manso, eu manso serei. És compassivo, tão cheio de amor. Eu em resposta te amo, Senhor. Te amo, Senhor. Te amo, Senhor. Amém. Depois de cantarmos essa belíssima música, que é o hino oficial dessa semana, nós queremos orar pelos pedidos e agradecimentos. E hoje nós queremos também, aqui nós temos os corações que foram entregues ontem. Nós já olhamos todos eles. E durante o dia, várias pessoas já oraram por essas decisões. E hoje nós vamos orar aqui em público por todas as decisões tomadas ontem. Ok? Aqui está minha esposa, Euquiane, e ela vai fazer a oração. Boa noite a todos.
Que a paz do Senhor esteja em cada coração. Vamos inclinar nossas frontes e falar com Deus. Querido Deus, nós te agradecemos e louvamos pelo teu amor. Tão grande, Senhor, que enviou teu Filho para morrer em nosso lugar. E nós te louvamos e te agradecemos por tão grande salvação e perdão. Queremos, neste momento, te agradecer pelas pessoas que estão aqui presentes, que ouviram a voz do teu Santo Espírito e vieram até a tua casa te adorar e ouvir da tua palavra. Que o teu Santo Espírito esteja com cada um, tocando seus corações, aliviando qualquer dor que houver e dando paz e tranquilidade. Que o teu Santo Espírito esteja também com as pessoas que estão em casa, mais distante, e que nos acompanham pela internet. Que Ele também toque o coração delas e que elas sintam paz ao ouvir a tua palavra. Queremos também pedir especialmente pelas decisões que foram tomadas e pelo símbolo desses corações aqui em minhas mãos. O Senhor sabe que por trás de cada um deles tem uma decisão, tem uma pessoa que lutou muito e que teve a vitória e por isso depositou ali o coração ao pé da cruz. E que esse símbolo seja o símbolo de sua entrega, que o Senhor esteja com ela, fortalecendo, com essa pessoa e com sua família, fortalecendo, dando paz e alegria. Também te agradecemos pelos agradecimentos que estão nessa caixinha. O Senhor sabe que muito temos a te agradecer e às vezes fazemos isto muito pouco. E por isso nesse momento queremos te louvar, te agradecer, engrandecer o teu nome, por todo o cuidado, pelo teu amor, pela tua proteção, porque o Senhor nos acompanha, porque o teu Santo Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Também temos muito a te pedir e estão aqui nessa caixinha também de pedidos. Senhor, nós pedimos essas coisas porque confiamos em Ti e porque sabemos que o Senhor quer sempre o melhor para nós. E por isso depositamos aos Teus pés nossas petições. Seja com Teu servo ao abrir a Tua palavra, que ela venha mais uma vez tocar os nossos corações e que ele esteja aberto para que o Senhor entre e faça uma mudança para melhor na vida de cada um. Pois confiamos em Ti, aceitamos o plano da salvação e nos entregamos nas Tuas mãos neste momento, no doce nome de Jesus. Amém. Que maravilha poder falar com Deus. Obrigado ao grupo de louvor pela música. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Muito bem, que a paz do Senhor esteja conosco mais uma vez. Eu gostaria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado, desse aquele sorriso bem bonito. Vamos fazer o seguinte hoje? Vamos ficar em pé, todo mundo? E você abraça quem está do seu lado, diga: Jesus te ama. Dê um abraço e diga: Jesus te ama. E você que está em casa pela RBCC, bem-vindo. Deus abençoe a sua vida grandemente. E estamos felizes com a sua presença aqui nessa noite. Podem sentar, aqueles que já cumprimentaram, saudaram os seus amigos, irmãos na fé e na esperança. Queridos irmãos, ontem à noite tivemos uma noite muito abençoada e hoje Deus tem bênçãos para nós também através da sua palavra. Eu gostaria de enviar aqui alguns abraços especiais para pessoas que nos acompanham pela RBCC TV. Um abraço especial para a mãe do Amarildo, a dona Efigênia, e também a sua bisavó Maria, que estão em Belo Horizonte. Como se diz em Belo Horizonte, o Aissô.
né? Why so? Você traduz isso em inglês? Why so? Então, um abraço para bisavó Maria e para a mãe do Amarildo, a dona Efigênia. Obrigado por vocês estarem conosco através da televisão, da web. Um abraço também especial para a dona Dirce Ferreira. Ela é de Valinhos, cidade do interior de São Paulo. E ela é mãe da Denise Souza. Cadê a Denise? Está por aqui? Oi, Denise. Um abraço, então, para a dona Dirce, para toda a família que está com a gente em Valinhos, em São Paulo. Um abraço também para Rocherley, é isso? Rocherley, assim, a tônica está aí, tá certo? É para um varão. Um abraço para você, Rocherley, e também para Mísia. Falei certo, Mísia? Para Mísia e para todos os seus familiares que estão em Fortaleza, né? Lá no Ceará. Quem conhece Fortaleza? Olha, quando você for ao Brasil, eu recomendo visitar as praias de Fortaleza. Você vai ver que o paraíso é logo ali. É um paraíso perdido, mas um dia vai ser restaurado, né? Não é verdade? Vai ser restaurado. Um abraço especial para Lilian Raschini, que é de São Paulo e é prima da Dirce. Ô Denise, Lilian Raschini, um abraço para você, para toda a sua família. E também um abraço para as tias do Joseph, né, Joseph? Elas estão prestigiando o seu batismo hoje lá em Goiânia. Lá em Goiânia, tem alguém de Goiânia aqui? De Goiás? Que é comedor de piqui? Também, né? Também. Um abraço para as tias do Joseph. Daqui a pouquinho eu vou chamar o Joseph aqui para fazer o voto batismal. Nós temos recebido vários contatos de pessoas que acompanham pela TV em vários lugares. E eu vou ler um dos e-mails que a gente recebeu, chegou aqui, é da Carolina Guardalini. Ela diz: boa tarde, pastor, estou acompanhando essa semana pela internet desde sábado. Eu estou escrevendo com o coração cheio de esperança. Meu nome é Carol, eu moro na cidade de Pariquera-Açu, Vale do Ribeira, interior de São Paulo. Pastor, eu preciso de um milagre. Eu não vou ler o restante, porque ela fala alguma coisa mais pessoal. Então, Carol, chegou aqui o seu recado, nós vamos orar por você, para que Deus faça um milagre na sua vida. Amém? É assim que vamos fazer. Walter, por favor. Obrigado. Essa noite, eu escrevi uma carta para você. Escrevemos uma carta, aqui está a carta. Escrevemos uma carta, ela está em português, em inglês e em espanhol. E essa noite, cada um de vocês vai levar uma carta para casa. E no final da pregação, eu vou explicar como vai funcionar essa carta. E nós só iremos entregá-la no final. Se alguém sair antes, não leva a carta. Só quem ficar até o final. Aí nós vamos entregar essa carta para você e tem um significado isso. Tem a ver com o tema de hoje. Tem a ver com o tema da semana. Então já estou avisando que no final faremos isso. Deixa eu perguntar, o Damian está aqui? Damian, te pergunto, a família que visitamos está aqui, não? La família, vino la família? No? Pergunto, Álvaro, no todavía. E Dunia, tampouco. Ok. Visitamos uma família de hispanos, pessoas da Guatemala, e eles moram muito distantes daqui, e por isso estou confirmando se eles chegaram, se estão conosco ou não. Muito bem, agora nós queremos convidar aqui o grande Joseph. Por favor, Joseph Amaral é o seu nome. Veja como o Joseph está bonito, hein? Vamos para cá, Joseph, sobe aqui. Olha só como está, deixa eu ficar desse lado, assim você fica entre nós dois. Esse é o Joseph, está acompanhado da sua mãe Helena e do seu pai José. E as tias estão lá em São Paulo, é? Uhum. Não é em São Paulo, é em Goiás. É em Goiânia. A terra do piqui.
do Piqui. Eu moro em Brasília, que é vizinho de Goiânia, né? Não é isso mesmo? É bem próximo lá, né? Joseph, está feliz? Sim. Você decidiu ser batizado e essa é uma noite importante para você e para todos nós. A festa que vamos fazer aqui é só um pequeno exemplo da festa que vai ter lá no céu. Aliás, não um exemplo, mas uma réplica da festa que tem lá no céu. Quero te fazer algumas perguntas. Você crê em Deus, em Jesus e no Espírito Santo? Sim. Amém. Você crê que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e a única regra de fé e prática para os cristãos? Sim. Muito bem. Você aceita Jesus como seu Salvador pessoal? Sim. Você acredita nos 10 mandamentos e você quer obedecer os 10 mandamentos pela graça, ajuda de Deus? Sim. Muito bem. Você sabe que dos 10 mandamentos, tem um mandamento que fala para guardar o sábado, que é o 4º mandamento. Você crê também nesse mandamento e você deseja continuar guardando o sábado, do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, como vocês já fazem? Você confirma isso, você aceita isso? Sim. Muito bem. Você acredita também, Joseph, que o seu corpo, que o nosso corpo, é morada do Espírito Santo? E você promete que vai cuidar da sua saúde, não comendo qualquer comida, né? Mas comendo o alimento certo, de acordo com a Bíblia. Você promete cuidar da sua saúde e do seu corpo? Sim. Sim, muito bem. Joseph, você acredita que Jesus em breve vai voltar? E você quer estar preparado para a volta de Jesus? Sim. Muito bem, amém. Joseph, você acredita que a Igreja Adventista tem uma missão de pregar o Evangelho? E você gostaria também de ser usado por Deus para falar de Jesus para outras pessoas? Sim. Hoje eu estou apertando ele um pouco mais, né? Vocês perceberam, né? E ele está firme, né? Está firme. Vou fazer a última então. A última. Você é da sua livre, espontânea vontade, é da sua vontade, ser batizado hoje, seguindo o exemplo de Jesus, por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sim. Que maravilha, hein? Eu quero dar os parabéns para os pais, e os pais dos que foram batizados ontem também, porque os pais fazem a diferença quando preparam um filho e entregam o filho ou a filha para Jesus. Né? Eu gostaria que todos os pais fizessem isso. E não segurem o batismo do seu filho, porque tem pai e tem mãe que segura. E diz, não, agora não, não sei o que e tal. Você deve incentivar o seu filho a ser batizado. E por isso você deve estudar a Bíblia com ele. Essa semana você faltou à escola? Teve um dia da semana que você não foi para a escola? Sim. E por que você não foi à escola? Você tinha outro estudo para fazer? Li a Bíblia. Li a Bíblia. Ele teve um dia da semana, né, pastora, que ele falou assim que não ia para a escola porque ele queria fazer o que mesmo? Ele não se sentiu muito bem e ele pediu para a mãe para ficar em casa e realmente ele estava assim um pouco ansioso com alguns sintomas e os pais acharam por bem que ele ficasse em casa. Ele ficou, mas aí ele ficou estudando a Bíblia o dia inteiro com o seu pai. Porque ele queria se preparar melhor para o batismo. Por isso ele aproveitou o tempo para estudar mais a Bíblia. Congratulations. Nós vamos orar por ele. E vocês permaneçam assim. A pastora vai orar, nós vamos ajoelhar aqui para a oração. Senhor, nosso querido Pai, nosso Deus, que hora feliz, Senhor, o Senhor nos proporciona, quando todos somos testemunhas da entrega que este teu pequeno homem, o Joseph, faz nesta noite, Senhor. A entrega do seu coraçãozinho completo a Ti. Nós louvamos o Teu nome pela decisão dele e pedimos nesta hora, como igreja, como família,
Que o Senhor o abrace, que o Senhor o tome em tuas poderosas mãos e que faça dele, dos seus passos e da sua jornada, Senhor, uma jornada santa, uma jornada de luz e de vitórias ao teu lado. Entregamos a vida do Joseph em tuas mãos mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ele já está preparadíssimo e vai ficar aqui sentado esperando o momento do seu batismo. Irmãos queridos, nós vamos agora ao estudo da Palavra de Deus. E eu convido você que está em casa, acompanhando a gente pela TV, e a você que está aqui na igreja conosco, a abrir a Bíblia. Vamos abrir a Palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 10. João, capítulo 10. Ontem nós estudamos também João, capítulo 10. Somente que lemos ontem os versos 7 e 9. E hoje vamos ler João, capítulo 10, versos 14, 15 e 16. João, capítulo 10, de 14 a 16. João capítulo 10, versos de 14 a 16. Já estamos com a Bíblia aberta, então vamos, por favor, ler a palavra de Deus. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Até aqui. Irmãos, esse texto é talvez o texto mais completo, quando se trata de uma mensagem de salvação para uma pessoa que ainda não está em Jesus. E é também um texto completo para quem está em Jesus. Você vai entender o que eu estou dizendo daqui a pouco. Eu vou dividir o sermão de hoje em 3 partes. A primeira parte está no verso 14. A segunda parte também está no verso 14. E a terceira e última parte está no verso 16. Então vamos voltar a ler o verso 14. Jesus disse, Deu uma falhada aí, né? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Aí está a primeira parte. Essa frase, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Nós precisamos entender o que significa isso na prática, na vida do cristão. Quando Jesus diz que é o bom pastor e que conhece as suas ovelhas, significa muito mais do que simplesmente saber que Deus nos conhece. Na verdade, Jesus conhece as pessoas de maneira tão profunda, de maneira tão intensa e tão completa, que nós mesmos temos dificuldades em entender isso. Em outras palavras, Jesus conhece você tão bem, melhor do que você mesmo conheça a si próprio. Ou seja, você se conhece, eu imagino que sim, mas você não se conhece tão bem quanto Jesus te conhece. Por isso que ele fala, eu conheço as minhas ovelhas. Jesus conhece você por dentro e por fora. Ele sabe o que você pensa e o que você vai pensar amanhã. Ele sabe o que vai acontecer no futuro com respeito a você e você não sabe. Jesus também sabe o que você é capaz de fazer e o que você não é capaz de fazer. A maneira como Jesus conhece as suas ovelhas, dá para mais ou menos ter uma ideia quando a gente lê o Salmo 139. Vamos para lá? Vamos dar uma olhada para ver a profundidade, a maneira como Jesus conhece as suas ovelhas. Salmo 139, verso 1. Vamos ler o verso 1, o verso 2 e mais alguns versículos. Repetindo, Salmos
aliás, Salmo 139, a partir do versículo 1. Esse salmo a gente leu ontem também, só que a gente leu os versos 7 até o 11. Hoje nós vamos ler do verso 1 até o verso 6. Está escrito: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, e o que mais? E quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não posso atingir. Ou seja, não posso entender. Não consigo entender isso. Veja, Luciana, que maravilhoso esse texto. Mostra claramente que Deus, a Bíblia diz assim, que o Senhor Deus, e o Senhor Jesus, Ele nos sonda e nos conhece. Ele esquadrinha o seu andar e o seu deitar. Ele conhece todos os seus caminhos, e a palavra não chegou à tua língua, e Deus já conhece o que você está pensando e o que você vai falar. Por isso que lá no livro de João ele fala assim: eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas. E o mais incrível nessa história é que Jesus conhece os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Ele sabe quais são as suas virtudes e os seus defeitos. Jesus conhece o que você é capaz de fazer de bom e de mal, e de ruim. Jesus conhece as suas ovelhas e sabe quais são os nossos pecados. Nós podemos esconder os nossos pecados das pessoas. A gente pode cometer um pecado e esconder o pecado da igreja, do pastor, da pastora, do líder, do ancião, do diácono. Você pode ter um pecado oculto, que só você sabe que você tem esse pecado, mas ninguém sabe. E você já vem levando isso durante muito tempo. Eu quero lembrá-lo que quando Jesus diz, eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas, quer dizer que ele conhece até aquele pecado escondido que você tem, que ninguém sabe, só você sabe. E também Jesus conhece aquelas coisas boas que você faz, aquelas coisas lindas que você faz, que também as pessoas não sabem. Tem muita gente que faz obras maravilhosas, que ajuda pessoas, que ajuda gente que necessita, e que ninguém sabe que você está fazendo isso. E você está fazendo uma coisa bonita, e Jesus também conhece. Ele sabe todas as coisas. Agora, veja só como Jesus é diferente de tudo, e como o amor de Jesus é grande por cada um de nós. Veja só. Quando uma pessoa como nós, eu queria agora a atenção de todos, bastante atenção. Você que está em casa, você que está vendo a gente pela internet, ou em casa, ou no trabalho, ou em qualquer outro lugar, escuta isso. Nós, seres humanos, quando a gente conhece uma pessoa, e a gente descobre o defeito da pessoa, as falhas que essas pessoas têm, a nossa tendência é se afastar da pessoa. Já perceberam isso? Não fica muito perto daquela pessoa não, tá? Porque é fofoqueira. Entendeu? Porque é fofoqueiro. Não se aproxime dessa pessoa, porque é uma pessoa muito má. Ela está na igreja, mas lá fora faz isso. Então, nós, quando olhamos para as pessoas e vemos os defeitos delas, a nossa tendência é se afastar. E dizer para os filhos, cuidado com essa pessoa, hein? Cuidado. Não se aproxime dela. É a nossa tendência. E na língua portuguesa tem um ditado bem popular que diz assim, quem não te conhece é que te compra. Como quem diz, se as pessoas soubessem quem você é, não se aproximariam de você. E se a pastora soubesse quem é essa pessoa, não daria cargo para ela. Entendeu? Não tem esse negócio? Tem esse negócio. Pois eu vou dizer uma coisa para você. Graças a Deus que Jesus não é como a gente. Porque Jesus conhece você, sabe todos os seus defeitos, sabe todas as suas virtudes, e ainda assim, Ele ama você. E ainda assim, Ele ama profundamente a você, mesmo conhecendo os seus defeitos. Satanás não é assim. O inimigo de Deus não é assim. O inimigo, ele vê os seus defeitos e passa na tua cara.
e fala assim, você é mentiroso, está na igreja, mas olha o que você faz. E aponta os defeitos, aponta os pecados. Assim faz o diabo. E tem gente que é agente de Satanás para fazer isso. Então, aqueles que gostam de apontar os defeitos das pessoas, eu gostaria de pedir para não fazer mais isso, porque esse cargo já tem dono. O inimigo é o dono desse cargo. Não queira tomar o lugar dele. Jesus diz, eu sou o bom pastor, disse Jesus. Eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Bom, essa primeira parte é, eu conheço as minhas ovelhas. E agora, escuta isso. Jesus conhece a mim e a você tão bem. E Ele nos ama, mesmo assim, sabendo tudo que a gente faz, de bom e de mal, toda a nossa natureza, enfim, todas as nossas lutas e tal. Jesus ama e ama de verdade cada um de nós. Louvado seja Deus. Agora, escuta isso. Como Jesus conhece a você e a mim tão completamente, é por esse motivo que Jesus fala não para a gente. Às vezes, a gente faz uma oração e pede uma coisa para Deus e Deus fala, não, não vou te dar. Sabe por que Ele fala não? Não é porque Ele não gosta de você. É porque Ele te conhece. É porque Ele te conhece. E como Jesus conhece você profundamente, Ele fala, não, não posso te dar o que você, não posso dar o que você está pedindo. Porque se eu der o que você está me pedindo, isso vai atrapalhar a tua salvação. Então, não vou dar. E na hora que você não recebe, você pode não entender e pode ficar chateado e dizer, Deus não ouve minha oração. Eu oro e Deus não me atende. E tal, a minha oração não chega até Deus, não passa desse teto. Você pode ter uma reação como tem os filhos da gente. Sabe o filho que pede para você algumas coisas e você não dá tudo o que ele pede? Você até poderia dar, mas você não dá, porque você sabe que o que ele pede nem sempre é o que ele realmente precisa. E dizer não faz parte da educação. Dizer não faz parte do crescimento de uma pessoa. E sabe, irmãos, se nós conhecêssemos a Deus mais completamente, nós não pediríamos tudo o que a gente pede. Como a gente não conhece a Deus tão bem como necessitaríamos conhecer, a gente acaba pedindo uma série de coisas e Deus é obrigado a nos dizer não, ou espera um pouco, ou sim, no momento que Ele acha que deve dar. Agora, irmãos, uma frase que você pode marcar, e aqueles que gostam de twittar, de passar o Twitter, é uma frase boa para Twitter. Nem tudo que você acha que precisa, você realmente precisa. Vou repetir. Nem tudo que você acha que precisa, você realmente precisa. Quando Jesus diz, eu conheço as minhas ovelhas, Ele conhece mesmo. Você lembra a história da mulher samaritana? A mulher samaritana é um exemplo de que nem tudo que a gente acha que precisa, a gente realmente precisa. Você sabe que a mulher samaritana, ela foi ao poço de Jacó buscar água. E por que ela foi buscar água? Porque na sua agenda, na sua maneira de ver, a necessidade que tinha era água. Ela precisava de água. O item número 1 da sua agenda era água. O que faltava para aquela mulher era água. A sua maior necessidade era água. Então, ela foi buscar água. Levou o seu balde, né? Levou o seu cântaro e foi buscar água. E quando chegou lá no poço de Jacó, ela encontrou-se com Jesus. E quando encontrou-se com Jesus, ela e Jesus tiveram um momento a sós, um diálogo, uma comunhão. E naquele momento a sós com Jesus, no poço de Jacó, depois de um rápido diálogo, ela percebeu que estava falando com o Messias. E sem perceber, ela estava bebendo da água viva. E depois do diálogo com Jesus, ela disse assim, Senhor, eu quero dessa água, me arruma mais dessa água, eu quero a água viva. E Jesus disse, então, chama o seu marido e volte que eu vou dar água para você e para o marido.
Ela disse: Senhor, eu não tenho marido. E Jesus disse: isso você falou com verdade, você foi sincera agora, disse Jesus. Você não tem marido, porque você já teve 5. E o que você tem agora não é seu marido. E a mulher tomou um susto, foi impactada, e disse: quem é você que sabe a minha vida? Quem é você que sabe tudo sobre mim? E aí Jesus diz: eu sou o Messias. E aquela mulher volta para a cidade, correndo, volta para Samaria, correndo, e ela começa a anunciar para toda a cidade a respeito de Jesus. E ela convoca a cidade inteira, a cidade toda, para ouvir Jesus falar. Aí eu paro, penso e pergunto: e a água que ela tinha ido buscar? E o cântaro? Ela não levou, ela abandonou o cântaro. Ela esqueceu, se olvidou, deixou o cântaro para lá. Não levou água. Mas vem cá, na sua agenda, o item número 1 não era água? Era. Ela não foi buscar água? Foi. E por que não levou? Porque nem tudo que a gente acha que precisa, a gente realmente precisa. Talvez você veio aqui, ou talvez você venha aqui, achando que precisa de uma coisa, mas Deus tem outra para você. Às vezes você vem aqui pensando em um aspecto, um item, e Deus tem outro para você. Talvez você ache que precisa de uma determinada coisa, e de verdade o que você precisa é outra. Jesus conhece você, Ele sabe o que você precisa. Ele diz: eu sou o bom pastor, e eu conheço você, conheço as minhas ovelhas. E Jesus ama você. Deixa eu dizer uma coisa linda para você nessa noite. As pessoas são únicas. Cada ser humano é único. Não há outra pessoa no mundo igual a você. Tem até um hino, né? Não é verdade, Zeli? Tem um hino que fala assim: não há outro igual a você. E não há mesmo. Inclusive as pessoas que são gêmeas, os gêmeos, que são muito parecidos, não são iguais. E tem gente que não é gêmea uma da outra, mas são muito parecidas também. Podem ser parecidas, mas não são iguais. As impressões digitais são diferentes. Os traços são diferentes. As pessoas não são iguais. Ou seja, Luiz Gonçalves só tem eu. Não existe outro. Não existe outro. Terezinha Barbalho só tem essa daqui, não tem outra. Walter, esse Walter aqui, só tem esse, não tem outro. Entendeu? Você é só você, não há outro igual a você. Então, como você é único, como você é única, Deus trata você como se fosse a única pessoa morando nesse mundo. Porque para Deus é como se existisse só você. É como se essa programação toda fosse feita só para você. É como se nós tivéssemos toda a estrutura dessa semana só para falar para uma pessoa, que é você, que está aí sentado. E é exatamente assim. Quando Jesus morreu na cruz, Ele morreu por você. Quando Jesus voltar, vai voltar para buscar você. A salvação é individual. Tudo é individual do ponto de vista bíblico. Então Jesus diz: eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas. Que maravilha, né? Louvado seja Deus por isso. Bom, essa primeira parte do sermão é uma parte muito agradável de se falar e de se ouvir, porque fala do amor de Deus, que Ele nos conhece, que apesar de tudo Ele nos ama, que por mais pecado que você tenha, Ele ainda te ama e vai te amar até o fim. E vou dizer mais, não há nada que você possa fazer para Jesus te amar mais, sabia disso? Para Ele amar você mais. E não há nada que você possa fazer de ruim para Jesus te amar menos. Não há. Você pode falar assim: ó Jesus, eu vou fazer jejum 4 vezes por semana, e vou fazer vigília toda semana, mas eu quero que o Senhor me ame mais. O amor de Deus já é grande o
o suficiente por você. E não tem nada que você possa fazer para Ele te amar mais. Por exemplo, Jesus não ama você mais do que aquele que não está aqui na igreja. Tem pessoas agora que estão fazendo coisas erradas lá fora. Mas o amor de Jesus por essas pessoas lá fora é da mesma maneira que por nós aqui dentro. Não pense você que nós somos melhores do que aqueles que estão lá fora. Nós não somos. Eles são pecadores, nós também somos. Eles carecem de Deus, nós também carecemos. Qual é a diferença entre quem frequenta a igreja e aquele que não quer saber de igreja? A diferença é que esses que estão aqui já entenderam o plano da salvação e aceitaram. E os de fora ainda não entenderam. Mas a verdade é que o amor de Deus por todas as pessoas é da mesma maneira. Deus não diz assim, ó, eu gosto mais de você e não gosto de você muito, não. Eu gosto mais daquele lá. Não existe isso. Deus é um pai. Veja, eu tenho 2 filhas. Eu amo as 2 filhas da mesma maneira. E uma é branquinha, a outra é moreninha. Uma tem um temperamento de um jeito, a outra tem do outro. E o meu amor pelas 2 é da mesma maneira. Não tem privilégios para uma mais que para outra. E Deus é a mesma coisa. Deus ama as pessoas todas da mesma maneira. Todo pai e toda mãe que realmente são pais que entendem o princípio bíblico, jamais vai fazer acepção de filhos. Mesmo um filho sendo mais legalzinho com a gente e outro não tanto, um pai verdadeiro e uma mãe verdadeira devem amar os filhos da mesma maneira, independentemente se esse filho é mais obediente ou o outro seja menos obediente. Esse é o princípio bíblico. Toda vez que os pais amam mais um filho do que o outro, ele cria um problema dentro de casa. Não. Cria um problema dentro de casa. Então Deus ama a todos da mesma maneira. E de repente você fala, pastor, mas eu já cometi pecados horríveis. Eu acho que Deus já não gosta tanto de mim, não, porque eu já prometi que ia mudar e não mudei. Eu já fiz a oração e não cumpri. Eu fiz um voto e não cumpri. Eu fiz um pacto e não cumpri. Eu acho que Deus já não me aguenta mais. Isso é o que você acha. Isso é o que você pensa. Mas o que você acha, o que você pensa, é mentira. Jesus ama você e ama intensamente e vai te amar até o fim. Você crê nisso ou não? Amém. Agora, isso é doce de ouvir, não é doce? Não tem nada mais doce do que isso. Só que o sermão não termina aqui. Tem a segunda parte para ficar mais doce ainda. A segunda parte do sermão está em João 10. Vamos voltar para lá? João 10, verso 14 outra vez. Evangelho de João, onde nós começamos, tá? Capítulo 10. Agora vamos voltar ao verso 14, para ver a segunda parte do verso. Diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Agora vem a segunda parte. E elas me conhecem. Atenção, levante a sua cabeça, olha para cá. Vamos conversar um pouco. Você que está em casa vendo a gente pela internet, você que está em algum outro lugar, estamos ao vivo. Presta atenção, por favor. Aumenta um pouquinho o volume do teu computador. Aumenta um pouquinho mais. Vai, aumenta. Aumentou? Ok. Agora presta atenção, hein? Se tiver alguém conversando na casa, peça silêncio, se concentra. Olha só. Jesus fala assim, eu conheço as minhas ovelhas. Ok. Mas a segunda parte é, as minhas ovelhas me conhecem. Irmãos, que Jesus ama você, não há dúvidas. De que Jesus ama todas as pessoas, não temos dúvidas. O amor de Jesus por nós é um atributo dele, exclusivo dele, 100% dele. Nós não podemos alterar, nem para mais nem para menos. Ele ama as pessoas e ninguém pode mudar isso. Agora, a segunda parte é, as minhas ovelhas me conhecem. Aí vem a pergunta. Você conhece Jesus? Que Jesus te conhece? Ok, concordamos. Mas você conhece Jesus? Será que as ovelhas realmente conhecem o pastor? Essa parte, a segunda, tem a ver com a gente. A primeira tem a ver com Deus, mas a segunda tem a ver comigo e com você. Será que nós conhecemos a Jesus? Quem é Jesus? Bem, nós poderíamos ficar aqui a noite toda para responder essa pergunta e para
saber um pouco mais quem é Jesus. Mas não precisa. Para o sermão de hoje, nós vamos analisar apenas duas coisas. Dessas duas, a primeira eu gostaria de mostrar a você o que significa conhecer Jesus. Lembre-se que a gente conhece alguém, ou alguma pessoa, alguém, você conhece de duas maneiras, pelo menos. É o conhecimento teórico e o conhecimento prático. Ou seja, é o conhecimento de ouvir falar e o conhecimento através do relacionamento. Por exemplo, alguém pode falar assim para você: você conhece o pastor Luiz Gonçalves? E você diz: sim, eu conheço. Esteve conosco a semana toda na nossa igreja. Eu conheço o pastor Luiz. Mas será que você me conhece mesmo? Vamos ver. Qual o número do meu sapato? Aí você já não sabe. Qual o meu prato preferido? Talvez você não saiba. Qual a minha cor preferida? Talvez você não saiba. Então, na verdade, você não me conhece tão bem. Agora, você tem um conhecimento a meu respeito, mas não é um conhecimento tão profundo. Com certeza, a minha mulher me conhece melhor do que vocês. Porque somos casados há 20 anos. Porque moramos juntos na mesma casa. Então, ela me conhece de um jeito diferente de vocês. Então, algumas pessoas conhecem a Jesus de maneira muito superficial. Porque ouviu dizer, porque participou de uma semana, porque teoricamente já leu bastante. Então diz: bom, eu conheço Jesus. Mas talvez falta um conhecimento, que é o conhecimento experimental, que é o conhecimento através do relacionamento. Esse conhecimento é que faz a diferença. Jesus diz: as minhas ovelhas me conhecem. E quem conhece a Jesus, quem conhece a Deus, algumas coisas espetaculares acontecem. Eu vou mostrar dois versos que revelam o significado, a importância, a profundidade de conhecer a Jesus. Vamos abrir a Bíblia em João mesmo, capítulo 8, nesse mesmo livro, João 8, versículo 32. A gente poderia ler vários versos, mas eu gostaria de ler aqui pelo menos 2 ou 3 versos. O primeiro é João 8, 32, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, a palavra de Deus está se referindo também e especialmente a Jesus. Porque foi Jesus quem disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, conhecer Jesus significa conhecer a verdade. E conhecer a verdade significa ser livre. E se você está lembrando do contexto da semana, percebeu que o contexto é tirar as pessoas da escravidão. É ser livre. Assim que conhecer Jesus é conhecer a verdade, e conhecer a verdade é ser livre. Portanto, é impossível conhecer Jesus na sua essência e continuar sendo escravo do pecado. Quem conhece Jesus é livre, tem que ser livre. O que mais? Vamos para João 17. João capítulo 17, versículo 3. Vamos abrir a Bíblia, João 17, verso 3. Está escrito assim. Olha que lindo esse verso. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Amém? Irmãos, esse verso está dizendo que conhecer Jesus é o princípio da vida eterna. Ou seja, quando começa a vida eterna? Quando a gente começa a conhecer a Jesus. A vida eterna não vai começar quando Jesus voltar. A vida eterna vai começar quando você e eu iniciarmos o conhecimento de Jesus. E já começamos, já iniciamos. A vida eterna é esta, diz a Bíblia. A vida eterna é esta, 2 pontos. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a vida eterna. É conhecer a Jesus. Jesus diz: eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Conhecer a Jesus significa ser livre e significa ter a vida eterna. E quando Jesus voltar,
haverá um grupo de pessoas, e é muita gente. A Bíblia diz assim: muitos, naquele dia, vão dizer a Jesus: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos milagres? Em teu nome não fizemos maravilhas? Em teu nome não fizemos curas? E Jesus vai dizer assim: eu não vos conheço. Não é assim? Apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Ou seja, a gente não se conhece. Quem são vocês? Perceba que nesse texto que eu mencionei agora, nós não lemos o texto, mas eu mencionei, e para quem gosta de marcar os textos, esse que eu acabei de falar, está em Mateus capítulo 7, versos de 21 a 23. Veja que a lista da reivindicação desse grupo é uma lista muito boa e positiva. Na lista não diz assim: a gente fumou, a gente bebeu, usou drogas, se prostituiu. Não, não tem nada disso. Na lista diz assim: nós profetizamos em teu nome, expelimos demônios em teu nome e fizemos milagres em teu nome. Só coisa boa. E Jesus vai dizer assim: mas quem são vocês? A gente não se conhece. Então você sabe que conhecer a Jesus é muito mais importante do que as coisas materiais ou, quem sabe, as obras. Conhecer Jesus é tudo, como dizia e diz o pastor Bulhão. Por isso, o texto fala que a vida eterna é esta: é conhecer a Deus, é conhecer a Jesus. Agora, irmãos, eu vou dar um exemplo aqui, vou pedir a ajuda do meu amigo Walter. Walter, você pode colocar para mim aqui essa cadeira, aqui em cima, por favor, bem aqui embaixo da luz. Muito obrigado. Vou pedir também a você que remova, depois a gente volta com o púlpito para cá. Quantos de vocês já assistiram o programa Arena do Futuro, que nós temos na TV Novo Tempo? Bom, quem já assistiu sabe que no Arena eu tenho uma cadeira e que durante o meu programa eu sento nessa cadeira e quando eu sento é porque a coisa é séria. Entendeu? É um assunto muito sério. A hora que eu sento é a hora que eu digo: chega mais perto. Aquela hora do chega mais perto. É o momento para falar o coração da pessoa. E nessa noite, aqui não é o Arena do Futuro, mas eu vou sentar para conversar com vocês. É aquele momento que o pai senta com a família para ter uma conversa de família. E eu sou o pastor e eu quero conversar com as ovelhas, com a igreja. O que significa conhecer Jesus? Nós já vimos, significa ser livre, significa ter a vida eterna. Já vimos isso. Mas me escuta agora nesse outro aspecto. Uma ovelha... Alô? Uma ovelha que conhece o seu pastor, que é Jesus, sabe que tem algumas coisas que não agradam a Jesus. E outras coisas que agradam a Jesus. Por exemplo, as ovelhas de Jesus, que conhecem a Jesus, não fumam e não bebem. Porque quem conhece o pastor sabe que o bom pastor não quer que fumemos nem que tomemos bebidas alcoólicas. A ovelha que conhece Jesus também não usa drogas. As ovelhas de Jesus que conhecem o pastor, as pessoas que conhecem a Jesus de verdade, elas não usam qualquer roupa. Usa uma roupa decente. Existem roupas que são indecentes. E as ovelhas de Jesus não usam roupas indecentes. Lembra? Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Quem conhece Jesus sabe que não deve usar qualquer roupa. Tem que usar uma roupa decente. Quem conhece Jesus não come qualquer coisa. Sabe que tem um regime alimentar na Bíblia que se pode comer e aquilo que Deus fala, isso aqui não pode. A Bíblia nos ensina como comer e o que comer. A pessoa que conhece Jesus não frequenta qualquer ambiente, não vai em qualquer lugar.
Não pensa você que, você diz, não, eu frequento a igreja, mas eu acho que eu posso ir nesse lugar, nesse outro ambiente. Existem ambientes, existem lugares que não são lugares para as ovelhas de Jesus. E quem conhece Jesus sabe que Jesus não se agrada de que a ovelha vá em qualquer lugar, de qualquer maneira. As ovelhas de Jesus conhecem o seu pastor. E quem conhece Jesus sabe que tem que tomar alguns cuidados de uma conduta cristã. As ovelhas de Jesus, que conhecem o Senhor Jesus, sabe que Jesus tem um dia santo para ser guardado. E sabe que o dia do Senhor é o sábado. Aqueles que ignoram esse mandamento e tentam botar o domingo no lugar, estão mostrando que ainda não conhecem a Jesus. Jesus tem uma igreja na terra. E quem conhece a Jesus é membro da igreja verdadeira. E Jesus tem uma igreja só, não tem 2, nem 3, nem 10. Porque na Bíblia a igreja é como a esposa e Jesus é como o esposo. E Jesus não tem 2 mulheres. Tem uma só. Quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e diz, elas me conhecem, significa que as ovelhas de Jesus, através da Bíblia, sabem o que Jesus espera e quer de nós. Aquele que conhece Jesus não guarda ódio no coração. Se alguma ovelha de Jesus tem ódio no coração, deve ajoelhar imediatamente, confessar o pecado e pedir perdão. E procurar a pessoa com a qual teve o problema e se acertar com ela. Porque nós não podemos ser ovelhas de Jesus com ódio no coração. Quem conhece a Jesus é fiel. É fiel. Quem conhece a Jesus anda com Jesus. Quem anda com Jesus é amigo de Jesus. E quem é amigo ou amiga de Jesus vai morar com ele para sempre no reino dos céus. Precisamos conhecer mais a Jesus? Sim ou não? Hã? Claro que sim. Eu preciso. Você também precisa? Claro. Lembre-se, eu sou o bom pastor, Jesus, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Quem conhece Jesus sabe que existem diferenças. Amém? Está fraco, amém? Amém. E você que está em casa, pode falar um amém aí? Não estou escutando, fala amém aí. Fala amém. Amém. Muito bom. Deus seja louvado. Tem mais coisas nessa lista, mas não dá para falar tudo hoje, né? Pouquinho hoje. E agora vem a terceira e última parte. João 10, vamos lá? João 10, verso 16. João 10, 16. E aqui a gente vai conseguir terminar o raciocínio do texto, pela graça de Deus. João 10, 16 diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Irmãos, esse versículo é extraordinário, não é? Quem já estudou esse versículo já sabe a profundidade que tem. Mas isso nos leva hoje a fazer uma reflexão mais profunda. Vamos dividir esse versículo em 2 partes. A primeira parte, Jesus fala assim: eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Então, entenda por ovelhas os filhos de Deus. Ovelha é igual a filhos. Quando Jesus diz, eu tenho outras ovelhas, ele está dizendo, eu tenho outros filhos. E quando ele diz assim, que não são deste aprisco, ele está dizendo que não são desta igreja. Jesus diz, eu tenho outros filhos que não são desta igreja. E ele usa a linguagem assim, eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco.
A verdade, irmãos, é que os filhos de Deus estão espalhados em todas as igrejas e todas as denominações e todas as religiões. Deus tem seus filhos no cristianismo, tem também no budismo, no islamismo, no espiritismo, no judaísmo, em todas as religiões do mundo. Deus tem os seus filhos. E Deus tem filhos que não frequentam nenhuma igreja. Gente que está em casa vendo pela internet, e gente que acompanha essa igreja pela RBCC há muito tempo, mas não frequenta igreja nenhuma. Deus tem filhos que não frequentam nenhuma igreja. Por isso ele fala, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. E dentro do cristianismo existem milhares de denominações diferentes. Dentro do cristianismo tem mais de 37 mil denominações diferentes somente na América do Sul. Porque nem todas que tem lá, tem aqui. E aqui tem algumas que também não tem lá. Mas veja, Deus tem seus filhos em todas as igrejas. Na igreja A, na igreja B, na denominação A, denominação B. Deus tem seus filhos nas igrejas evangélicas, na igreja católica. Deus tem seus filhos em movimentos espiritualistas. Sabia disso? Ele diz assim, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Essa é uma verdade. Você não pode contrariar essa verdade. Está escrito aqui. Mas calma. Embora isso seja verdade, eu pergunto, será que essa é a vontade de Deus? Ter os seus filhos espalhados em várias religiões e denominações? Que é verdade, é verdade. Que ele tem seus filhos espalhados por aí, sim, ele tem. Mas a pergunta é, essa é a vontade de Deus? Claro que não. Me permita falar outra vez da minha família, porque eu não posso falar da sua, porque eu não conheço a sua. Então, mais uma ilustração. Eu e minha esposa temos 2 filhas. Hoje, uma estuda na Califórnia, vive aí no colégio, e a outra estuda num outro colégio interno em São Paulo, no interior de São Paulo. E eu e minha esposa moramos em Brasília. Nossas filhas estão já espalhadas, cada uma num lugar diferente. Eu pergunto, será que essa é a minha vontade da minha esposa? Se você já está balançando a cabeça que não. Porque, claro, qual é a mulher, qual é a mãe, qual é o pai que está feliz com a sua família em lugares diferentes? Ninguém. Vocês estão aqui e vocês têm parentes no seu país de origem. A maioria Brasil, mas tem pessoas aqui de outros países. Qual é a vontade sua? Qual é o seu desejo? Não é ter a sua família toda reunida? Sim ou não? Claro que sim. Infelizmente, isso não pode acontecer agora, e a gente se vira por telefone, internet, enfim. Mas a verdade é que nós gostaríamos de estar com a família toda reunida. Eu e minha esposa também gostaríamos de ter as filhas em casa o tempo todo. Se a gente pudesse, a gente nunca deixaria elas saírem de casa. Mas nós não podemos fazer isso. Deus tem um rebanho, amém, irmãos? E esse rebanho está espalhado. Deus tem seus filhos aqui nessa igreja, lá na outra igreja, em cada denominação, em cada religião do mundo. Deus tem seus filhos. Isso é verdade? É. Mas pergunto, essa é a vontade de Deus? Não. Então, qual é a vontade de Deus? É a segunda parte do verso 16. A vontade de Deus diz assim, ó. Deixa eu pegar do começo. Aqui está. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Essa é a vontade de Deus. Amém? Aqui está a vontade de Deus. A vontade de Deus é o seguinte, a mim me convém conduzir as minhas ovelhas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Veja, irmãos, dentro da Bíblia, e agora eu vou tocar no ponto final do sermão, mas um ponto muito sério. Tudo foi muito sério, mas esse é um assunto que mexe muito com a gente. Veja só, você sabe quantos caminhos aparecem na Bíblia? Quantos caminhos existem?
dois. Um caminho estreito e um caminho largo. Você sabe quantas igrejas a Bíblia apresenta? 2. Uma verdadeira e a outra falsa. Sabe quantas religiões a Bíblia apresenta? 2. A verdadeira e a falsa. Não existem 3. Só 2. Só 2 caminhos. É assim que está na Bíblia. Então, quando Jesus diz assim, a mim me convém conduzir as minhas ovelhas, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um só pastor, significa que Jesus deseja segurar na mão das suas ovelhas que estão no aprisco errado e deseja tirar essa ovelha do aprisco errado e trazê-la para o aprisco certo. É isso que o texto está dizendo, quando ele fala, a mim me convém conduzi-las e as minhas ovelhas vão ouvir a minha voz. E vão sair do aprisco errado e virão para o aprisco verdadeiro. E finalmente Jesus vai ter um rebanho e um pastor. Ou seja, o pastor é ele, é Jesus. E um rebanho é a sua igreja, o seu povo. E eu quero mostrar para você as 2 igrejas que existem de acordo com a Bíblia. Estão preparados? Então respira fundo. Dá uma respirada fundo aí, se ajeita no banco. Dá aquela mexida assim para tal. Aí, muito bem. E abra a Bíblia. Vou lhe mostrar rapidamente, porque não dá para aprofundar muito nessa parte agora, mas apenas para deixar claro o tema. Abra sua Bíblia em Apocalipse 12. Apocalipse 12. Não vai ser um estudo sobre Apocalipse 12, só vou mostrar 2, 3 textos e aí já estamos bem. Apocalipse 12, versículo 1. Apocalipse 12, versículo 1. Já? Estamos? Já achamos? Atenção, você que está conosco pela RBCC, pela internet também, por favor. Apocalipse 12, verso 1. Diz assim, viu-se grande sinal no céu, a saber uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Paremos um pouco aí. Deixa eu fazer um teste, uma prova com vocês. O que significa mulher na profecia do Apocalipse? Mais forte. O que significa mulher no Apocalipse? Igreja, exatamente isso. Nós não temos agora o tempo para fazer toda a tabelinha de conversão profética, para mostrar os textos, os significados, mas esse é um assunto que todos conhecem. Mulher em profecia bíblica significa igreja. Essa mulher aqui, depois ela aparece grávida e tal. Alguns acham que essa mulher é a Virgem Maria, mas não é. Essa mulher é a igreja. E a igreja verdadeira, a igreja de Deus. O capítulo 12 apresenta a igreja verdadeira. Esse aqui é o aprisco verdadeiro de Jesus, aonde ele quer trazer todas as ovelhas e botar nesse aprisco aqui, do capítulo 12. E eu vou te mostrar que igreja é essa, do capítulo 12. Vamos ver o verso 6. 12, verso 6. Diz assim, a mulher fugiu para o... Me ajuda, quando eu der a paradinha para você falar a palavra seguinte, tá bom? A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante quanto tempo? 1260 dias. Ok. Então veja que essa mulher, ela seria perseguida por 1260 dias proféticos. Isto é, a igreja verdadeira passaria por perseguições. E essa igreja do capítulo 12 é a igreja verdadeira, que foi perseguida na Idade Média, e foi perseguida em outras ocasiões da história, e voltará a ser perseguida no futuro. Agora eu vou mostrar para você, no capítulo 12, qual é a igreja verdadeira, que está aqui na Bíblia. Vamos para o verso 17. Apocalipse 12, verso 17. Diz assim, irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Até aqui. Esse verso revela para nós qual é a igreja certa. A igreja de Jesus. E para você que não percebeu, eu gostaria de voltar à leitura e pontuar. Vamos voltar à leitura. Irou-se o dragão contra a mulher. Para um pouquinho aí.
Quem é o dragão aqui em Apocalipse? Quem significa o dragão? Quem sabe? O inimigo de Deus. Muito bem. E o que significa essa mulher aqui? A igreja. Então, quando a Bíblia diz, irou-se o dragão contra a mulher, está dizendo, irou-se Satanás contra a igreja. Ora, se o inimigo está irado contra a igreja, significa que essa igreja é a igreja de Deus. Por isso o inimigo não gosta dela. Por isso ele está irado contra essa mulher. Então, a mulher do capítulo 12 é a razão da ira do inimigo. O inimigo, não a razão, mas objeto, perdão, da ira. Quando a Bíblia diz assim, irou-se o dragão contra a mulher. Então, Satanás está irado. Você já viu uma pessoa irada? É uma pessoa que está envenenada. Dependendo do grau da ira, é quase uma possessão. Tem pessoas que na hora da ira quebram tudo dentro de casa. Já sabiam disso? Dependendo do grau da ira, é terrível. Agora, se um homem irado é tão terrível, imagine o diabo irado. E a Bíblia diz que ele está irado contra uma igreja. Irou-se o dragão contra a mulher. Mas que igreja é essa que o diabo odeia tanto? Só pode ser a igreja de Deus, verdadeira. E qual é essa igreja? Tem aqui em Richmond? Tem aqui na Virgínia? Tem aqui nesse país? Tem no nosso país? Ou em Guatemala, ou em México, ou em outro lugar, em outro país? Claro que tem. Vamos ver, no verso 17 ainda. Irou-se o dragão contra a mulher, contra a igreja, e foi pelejar, isto é, guerrear, lutar, batalhar, com os restantes da sua descendência. E agora vai revelar que igreja que é. Que igreja que é? São aqueles que guardam o quê? Os mandamentos de Deus e têm o que mais? O testemunho de Jesus. Pronto, está aí. A igreja verdadeira, que o inimigo não gosta, é aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E os mandamentos de Deus são os 10 mandamentos. Contra a igreja que aceita os 10 mandamentos e que tem o testemunho de Jesus, é contra essa igreja que o inimigo está irado. Quando você ouvir por aí alguém dizer assim, não, a lei foi abolida. Alguém já ouviu falar isso por aí? Quem já ouviu falar isso por aí? Deixa eu ver, levante a mão. Então, essa linguagem, essa mensagem de que a lei foi abolida, faz parte da ira do dragão já. É uma estratégia do dragão para tentar dizer o seguinte, você pode servir a Deus sem obedecer os mandamentos. E isso é mentira. Então, escuta, todo e qualquer movimento religioso que não aceita os mandamentos de Deus, não se enquadra no perfil dessa mulher de Apocalipse 12. Para ser igreja verdadeira, tem que estar dentro desse padrão aqui. Se não, já não faz parte desse padrão. E a igreja falsa, qual é? Vamos para Apocalipse 17. Capítulo 17. Como eu disse, nós não estamos fazendo um estudo profundo sobre o capítulo, mas só explicando João 10. Estamos tentando explicar João 10. Veja Apocalipse 17, verso 1. Diz assim, veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Vamos parar um pouco aí. Você viu que aqui o Apocalipse apresenta outra mulher, e a chama do quê? De meretriz. A expressão meretriz é uma expressão apocalíptica que é sinônima de uma outra palavra, que seria prostituta, que é uma palavra mais forte, assim, mas só para não ficar nenhuma dúvida para ninguém. Então, essa mulher do capítulo 17 é uma meretriz, é uma mulher infiel, adúltera. E lembre-se que mulher em Apocalipse significa igreja. Assim como a mulher do capítulo 12 é a igreja verdadeira, a mulher do 17 é a igreja falsa. Por isso que ela é apresentada como uma meretriz. Porque essa mulher do 17, ela adultera os princípios da Bíblia. Ela prostitui os versos bíblicos. Por isso é chamada de meretriz, de prostituta. Veja o que diz agora
o versículo 5 e depois o versículo 6. Apocalipse 17, 5 e 6. Diz assim: na sua fronte, ou seja, na testa da mulher, achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Número 6 agora. Então vi a mulher embriagada com bebida alcoólica? Não. Com o quê? Muito bem. A mulher estava embriagada com o sangue dos santos. O sangue dos santos? Sim, o sangue dos santos. E diz assim: e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Duas coisas para a gente fechar esse assunto, do capítulo 17. Olha só. Primeiro, essa mulher do 17 é uma meretriz, e na sua testa estava escrito assim: Babilônia. Lembra do tema de ontem? Que Babilônia significa salvação pelas obras e confusão? Ok? Então essa igreja ensina a salvação pelas obras. E o resultado é uma confusão. Segundo, o verso 6 diz que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos. Embriagada com o sangue dos santos. Então significa que essa mulher, ela assassinou, ela perseguiu os santos. Ela matou cristãos. Derramou sangue inocente. Por isso que ela está embriagada com o sangue dos santos. Sangue dos santos. Santo, santo. O que significa esse santo? Quem são esses santos? Seria São Benedito, Santo Antônio, São Judas Tadeu. Quem são esses santos? Vamos ver quem são esses santos. Apocalipse capítulo 14. Abra sua Bíblia, por favor. Apocalipse 14, verso 12. Apocalipse 14, verso 12. Muita atenção, porque isso ajuda a entender João 10. Apocalipse 14, verso 12. Está escrito assim na palavra de Deus: aqui está a perseverança de quem? Mais forte, aqui está a perseverança de quem? Dos santos. Aí tem uma vírgula e diz que os santos são os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, a mulher do capítulo 17, que é a igreja falsa, ela perseguiu os cristãos do capítulo 12 de Apocalipse. Ou seja, ela está embriagada com o sangue dos santos. Essa mulher do 17 perseguiu os cristãos na Idade Média e queimou bíblias e matou cristãos e derramou sangue inocente, e até hoje ela está embriagada porque fez isso. E não somente uma embriaguez espiritual, como também é um movimento religioso adúltero, prostituído, quando Deus diz uma coisa e eles dizem outra. Por exemplo, Deus diz assim: o dia do Senhor é o sábado, e ela diz: não, é o domingo. Isso chama-se prostituição espiritual. Deus diz assim: é preciso obedecer os 10 mandamentos. E essa mulher diz assim: não precisa, isso não é necessário, isso já foi abolido. Só que se você observar bem, a mulher do capítulo 17, ela não está sozinha. A Bíblia diz que na testa dela estava escrito assim: Babilônia, a Grande, e diz assim: a mãe das meretrizes. Meretrizes no plural, mostrando que a mulher do capítulo 12 é mãe. Perdão, a mulher do 17 é mãe. A prostituta do 17, desculpe usar essa palavra forte, a meretriz do capítulo 17 é mãe, e mãe de muitas meninas, muitas garotas. Ou seja, se a mulher mãe é uma igreja, as filhas são igrejas também. E se a mãe é uma meretriz, as filhas também são. E se a mãe diz a lei foi abolida, as filhas dizem é verdade, foi abolida. E se a mãe diz não precisa guardar o sábado, as filhas dizem é verdade, o sábado foi abolido, sim. As filhas têm a natureza da mãe. Agora dá para entender João 10. Porque João 10, de 14 a 16, diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Aí o verso 16 fala assim: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. E diz: a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Agora dá para entender que Jesus quer tirar ovelhas dele de um aprisco errado para botar no aprisco certo. E essa obra não é minha, é obra de Jesus. E o último verso para a gente, então, finalmente fechar, é Apocalipse 18.
Por favor, Apocalipse 18. Esse é o último verso de hoje. Apocalipse 18, verso 4. Apocalipse 18, verso 4. Esse verso é lindo, é maravilhoso. Você vai gostar muito. Apocalipse 18, verso 4 diz assim: ouvi outra voz do céu dizendo: fiquem lá, povo meu. É assim ou não? Vamos ler de novo. Atenção, hein? Ouvi outra voz do céu dizendo: permaneçam lá, povo meu. Não. É para fazer o quê? Não escutei, é para fazer o quê? Sair. Você vê que a ovelha de Jesus tem que sair de um lugar e ir para outro, sim ou não? Vamos ler o verso inteiro, vamos ler o verso. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos. Retirai-vos dela, veja que dela está no feminino, que está falando da Babilônia. Retirai-vos dela, povo meu. Povo meu. Atenção, irmãos. Veja como Jesus é carinhoso. Ele fala povo meu, porque Deus tem os seus filhos em todos os lugares. Lembra? Deus tem seus filhos em todos os lugares. São filhos de Deus. São pessoas de Jesus mesmo. Então Jesus fala assim: sai dela, povo meu. Saia do erro, meus filhos, e venham para cá. Ele diz assim: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Por quê? Porque flagelos cairão sobre aqueles que prostituíram a Bíblia. Flagelos, que são pragas, cairão sobre aqueles que adulteraram a palavra de Deus. E Deus fala para os filhos dele: vocês têm que sair, porque quando cair as pragas sobre esses que adulteraram a minha palavra, vocês já não estarão mais lá. Então sai dela, povo meu, e saia rápido. Um dia, eu tive que tomar a minha decisão. Eu nasci num lar católico. Eu conheço e amo os católicos. São pessoas queridas e especiais. Eu sou de uma família católica. E acho que alguns aqui também são. Existem outros que são de famílias evangélicas, não é verdade? Ou de uma família de outro movimento religioso. Enfim, cada um tem uma base. Desde criança, eu cresci nesse ambiente religioso, cristão. E dos meus 13 anos de idade, até os 18, eu fui sacristão da igreja. Sacristão. Não é como coroinha ou monaígio, não. Sacristão. O que é um sacristão? É como um ancião de igreja. Hoje o nome mudou, o nome é ministro da Eucaristia. Durante 5 anos eu fui sacristão. Era um domingo, 8 horas da manhã, o sol brilhava lá fora, e eu saí da minha casa para ministrar aulas de catecismo. Eu era professor de catecismo. E também de crisma e também de perseverança. E fui para uma escola onde eu e meus amigos catequistas dávamos as aulas para crianças, para os juvenis. As aulas terminaram meio-dia. Os professores foram embora, os alunos também foram, e eu fui para a igreja. Não fui para minha casa, fui para a igreja. Porque eu precisava preparar a igreja para a celebração da missa daquele domingo, que seria às 4:30 da tarde. Então, à 1 da tarde eu estava na igreja. Preparei a minha parte. Eu coordenava a abertura da missa, eu fazia a abertura da missa. Tinha um livro grande que a gente chamava de Livro das Intenções. Eu abri a celebração lendo as intenções da missa daquele domingo. Preparei o livro, organizei tudo. E às 2 horas da tarde eu já estava livre
E das 2 até as 4h30, ainda me sobrava 2h30. Eu resolvi ficar dentro da igreja, esperando o horário da missa. E como já não tinha mais nada para fazer, já havia terminado a minha tarefa, o meu compromisso, fiquei lá, sentado, dentro da igreja. Eu tinha uma mesa lá nos fundos, uma cadeira onde eu ficava sentado. De repente, os meus pensamentos me levaram a questionar algumas coisas. E eu comecei a pensar de onde vim, quem eu sou na verdade. E depois que eu morrer, o que vai acontecer? Fiquei pensando umas coisas assim. Hoje eu sei que eu tinha um vazio no coração. Naquele tempo eu não sabia nem o que era isso. A verdade é que eu fiquei pensando na minha vida. E aí eu tive uma ideia. Pensei, eu vou ler a Bíblia. Eu saí lá de trás, caminhei pelo corredor central da igreja, até o altar, e aqui no altar havia uma Bíblia grande, aberta assim. Aquela Bíblia ilustrada, com vários desenhos, que fica em cima do altar, sabe qual é? Uma Bíblia bonita. Era a Bíblia oficial da nossa igreja. Então eu fui até o altar, peguei aquela Bíblia, voltei para a minha mesa e pensei, vou ler a Bíblia. Então eu abri a Bíblia em uma parte assim, qualquer, olhei e pensei, não, essa parte não. Fui para outra, abri em outra parte. Olhei, não, essa também não. E fui para uma outra. Eu não sabia o que ler. Eu, como sacristão, não li a Bíblia. E tem muita gente que frequenta a igreja e não lê Bíblia. Não estuda a Bíblia. Eu era um desses. Então eu não sabia o que ler. Aí eu tive uma ideia. Fechei a Bíblia, assim, fechei os meus olhos, fiz uma oração lá do meu jeito, um tipo de uma reza do meu jeito. Fechei os olhos assim e abri a Bíblia aleatoriamente e com o meu dedo eu fiz assim. Não sei se alguém já fez isso, mas eu não sabia o que fazer. Eu estava sozinho. Não havia nenhuma pessoa para me ensinar e eu botei o dedo. Aí abri os olhos e olhei. Eu abri a Bíblia, sem querer abrir, em Êxodo capítulo 20. Para aqueles que não sabem, Êxodo capítulo 20 é o capítulo onde estão os 10 mandamentos. Eu abri a Bíblia ali, e o título da Bíblia que eu usava dizia O Decálogo. Eu nem sabia o que era decálogo. Eu falei, vou ler aqui, abriu aqui, é aqui que eu vou ler. E comecei a ler o capítulo. Quando eu cheguei no versículo 3, 4, 5 e 6, como diz o gaúcho, bate, me golpeou el coração. Agora já é hispano, né? Me golpeou el coração. Foi impressionante, porque eu li assim, não terás outros deuses diante de mim. Opa! E depois dizia, não farás para ti imagens de esculturas. Olhei para as paredes da igreja, e as paredes estavam cheias de imagens. E eu li na minha Bíblia, na Bíblia da minha igreja. Era a minha igreja. Era a minha Bíblia, a nossa Bíblia. E dizia, não faça imagens e esculturas. Eu olhei para as paredes e pensei, alguma coisa está errada. E continuei lendo, e dizia assim, não te encurvarás diante delas. Eu ensinava as crianças a fazerem isso todo domingo. Passar diante do altar ou das imagens e curvar o joelho e fazer o sinal da cruz. Nós ensinávamos isso. E agora dizia, não te encurvarás diante das imagens. E eu pensei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E continuei lendo. E dizia assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Eu pensei, pronto, está tudo errado. Porque eu ensino os 10 mandamentos do catecismo que manda guardar o domingo. Guardar domingos e festas.
E aqui manda guardar o sábado. Pensei, tem alguma... Não é possível. E li todo o capítulo com bastante atenção. E pensei, acho que eu li errado, né? Não é possível. Eu vou ler outra vez. E li outra vez. Era aquilo mesmo. Eu pensei, mas não é possível. Eu vou ler a terceira vez. E li a terceira vez e pensei, alguma coisa está errada. Dobrei a folha da Bíblia assim, para marcar aquela parte. Porque eu pensei, se eu fechar essa Bíblia, nunca mais eu vou achar isso aqui. Já aconteceu com vocês aí? Já aconteceu de você ler um versículo e falar, que lindo, aí tu fecha a Bíblia e agora onde é que está? Já não sabe mais, né? Eu fiquei com medo disso, então eu dobrei a folha e pensei, aqui está marcado. Quando o padre chegar, o sacerdote chegar, meu amigo, ele é meu amigo. Quando o meu amigo chegar, vai ter que me explicar isso. Ah, vai. E fiquei ansioso, esperando o meu amigo sacerdote chegar. E dentro de alguns minutos ele chegou. Um italiano, uma pessoa excelente, um homem de caráter, um servo de Deus, era o nosso sacerdote. Já, naquela época já devia ter os seus 50 anos, 55. Ele chegou. Quando ele abriu a porta, eu disse, Padre do céu, vem aqui depressa. Em português a gente fala padre, que seria sacerdote ou cura em espanhol. Padre, por favor, venha depressa. Ele falou, o que foi, Luiz? O que aconteceu? Eu disse, padre, nós estamos errados. Nós estamos errados. Ele falou, como assim estamos errados? Eu falei, sim, nós estamos errados. Veja o que eu achei na Bíblia. Assim, com toda a fome espiritual que eu tinha, eu disse, essa Bíblia aqui é a Bíblia oficial nossa aqui, ok? Ele disse, ok. Eu falei, veja o que eu achei. E eu abri a Bíblia naquela parte que eu tinha marcado. Falei, veja só, aqui fala para não fazer imagens. Olha quantas nós temos aí. Estamos ou não estamos errados? Ele disse assim, o que mais que você leu aí? Eu disse assim, aqui eu li para não se curvar diante delas. A gente tem e a gente se curva. Estamos errados ou não estamos? Ele disse, o que mais que você leu? Eu disse, eu li aqui para guardar o sábado e a gente guarda o domingo. Estamos ou não estamos errados? E ele, o que mais? Falei, não, nada mais, só isso. Aí ele me disse, está preparado para ouvir o que ele me disse? Acho que não. Não, acho que vocês não estão. É forte. Querem saber ou não? Pensa bem. Quer saber ou não? Vou dar mais uma chance. Quer saber ou não? Quantos querem saber, levanta a mão. Aí, tem gente que não levantou a mão, tá vendo? Tá vendo? Você quer saber o que o sacerdote me falou ou não quer saber? Quantos querem saber, levanta a mão. Amanhã eu conto. E se querem brigar, briguem com a Terezinha, com a pastora. Amanhã eu conto. Não percam amanhã. Eu disse que era quem tinha que faltar era até ontem, não disse? Eu avisei. Você lembra disso aí? Amanhã, você vai saber. Irmãos, Deus é maravilhoso. Jesus ama os católicos, os evangélicos, os espíritas, os ateus, o que crê, o que não crê, Jesus ama todos. Mas lembre-se, tem uma igreja e um rebanho. E Ele está chamando você nessa noite. Está chamando você. E você não vai sair daqui sem tomar uma decisão. Eu estou falando para você em nome de Jesus. E isso é para você que está em casa também. Essa semana,
algo tem que acontecer de bom. Já está acontecendo, mas vai acontecer mais. Quando eu vejo uma pessoa com 9 anos de idade, que é o Joseph, entregando a vida a Jesus, eu falo assim, Jesus está voltando. Nós vamos cantar um hino com o nosso grupo. Não sei como você programa, acho que é o grupo, né? Enfim, como você programa. E eu peço a vocês que, por favor, que não saiam, porque agora eu vou entrar ali e vou batizar o Joseph. E de lá a gente faz a oração, entrega as cartas e termina. Mas eu preciso que você me ajude em oração e louvor. Vamos louvar a Deus com o nosso grupo. Amém, que maravilha. Louvado seja o nome de Deus. Irmãos, aqui está o Joseph.
E nessa noite, o batismo dele é o meu sermão na prática. Tudo que a gente fala são palavras de Deus, palavras da Bíblia, mas são palavras. Mas a atitude dele, a postura, a posição dele, a decisão dele transforma em prática o que a gente acabou de pregar. Que Jesus conhece as suas ovelhas e Jesus ama as suas ovelhas. Não é verdade? Joseph, seu pai está ali, sua mãe, vamos chamá-los para vir aqui perto. A família, por favor, que venham aqui. E sua família está lá em Goiânia, né? Acompanhando a gente pela internet. Parabéns para a família, para todos os irmãos. E aqui estamos para realizar esse lindo batismo. Querido Joseph, para mim é uma honra batizar você. Você é uma pessoa muito importante, sabia? E Jesus ama muito você. E os anjos de Deus estão aqui, acompanhando o seu batismo. E lá no céu tem uma festa muito grande. E aqui na terra estamos também fazendo uma festa para você. E para você ser muito abençoado por Deus, para o perdão de todos os seus pecados, para você ser um grande homem nas mãos de Deus, e para Deus usar você como um instrumento assim para o bem, para ajudar as pessoas, e para um dia você também estar no céu. Eu, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem de Jesus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vai bater a foto oficial. É ele, é o pai. Desse lado aqui, pai. Daí. Daí. Que bênção, né? Como Deus é maravilhoso. Como Deus faz as coisas lindas na vida da gente. A melhor coisa é entregar o futuro nas mãos de Deus. Não importa se você tem 8, 9, 10, 11, 15, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 100, 200 anos, não importa. Está na hora de nascer de novo. Está na hora de sair do caminho que não agrada a Deus e vir para o caminho certo. Está na hora de ouvir a voz de Deus que diz: sai dela, povo meu. Eu vou pedir que o nosso irmão diácono, eu deixei minhas 3 cartas com ele. Por favor, você pode trazer aqui para mim? Eu escrevi uma carta para você. O apóstolo Paulo gostava de escrever cartas. E os demais apóstolos também. E na época dos e-mails, já quase não se escreve cartas. Não é mesmo? Mas quando se escrevia cartas, era gostoso, não era? Receber uma carta pelo correio. Especialmente uma carta de amor. Fazia um sentido, um significado muito grande. Pode ficar à vontade. Se quiser ficar aqui, pode ficar. Se quiser descer, pode ficar à vontade. E eu escrevi uma carta para você. Essa carta chama Um Sonho Real. É o nome da carta. Só que tem uma forma para você ler a carta. Não é assim, pegar a carta e ler de qualquer jeito. Não. Tem uma orientação. Eu gostaria de fazer o seguinte. Eu vou entregar a carta para todo mundo.
Só que, primeiramente, eu quero entregar para aquelas pessoas que não são membros da igreja adventista. Porque para essas pessoas é uma carta especial. E para os que são membros da igreja é uma especial, mas tem alguma coisa diferente. Então, você que não é membro, quando eu falo não é membro, não é batizado na igreja adventista. Ou quem sabe você que um dia foi membro da igreja e por alguma razão se afastou, está afastado da igreja, e hoje você está aqui. Então é para você também. É para você também. Entendeu? Para quem está afastado da igreja, vamos entregar para você. E para quem não é membro da igreja, vamos entregar para você primeiramente. Depois vamos entregar para todos. Então, como as cartas são diferentes no sentido de que tem alguma coisa a mais, eu preciso que se coloquem em pé aqueles que são nossos convidados de honra e que não são membros da igreja adventista ou foram membro um dia e estão afastados. Por gentileza, com todo carinho, inclusive os juvenis que estão se preparando para o batismo, as pessoas que já estão com a decisão tomada também, mas que ainda não são batizados, ok? Eu vou pedir que vocês se levantem, por favor, para a gente entregar a carta para vocês. Você poderia colocar-se em pé, por favor? Não entreguem a carta ainda, viu? Vou pedir à equipe que não entregue. Não entregue ainda. Vamos esperar que eles se levantem. Que se coloquem em pé, por favor. E agora eu vou fazer o seguinte, para não misturar as cartas, eu vou pedir que vocês que estão em pé venham aqui à frente, perto de mim. Alguns têm um pouco de vergonha, né? Mas, por favor, eu sou seu amigo, vem aqui, não tem problema. Passe à frente, nós queremos entregar uma carta para você. Eli, você pode, então, trazer a equipe juntamente com a pastora para entregarmos a carta para essas pessoas. Mas eu vou explicar antes. Muitíssimo obrigado por vocês estarem aqui. Muito obrigado de coração. Jesus ama você. Jesus ama você de forma intensa. Deus abençoe. Que bueno que estás aqui. Graças. Você recebe a carta, atenção. Mas você não pode abrir agora a carta. Atenção. Você não pode abrir. Todos estão me ouvindo? Você recebe um envelope, aqui dentro tem uma carta. Aqui dentro tem uma carta. Veja, tem uma carta, ok? Mas você não pode abrir agora. E já a explicação serve para todos. Atenção, você vai levar essa carta para casa. Quando você chegar em sua casa hoje, você não abre a carta ainda. Você faz tudo o que tem que fazer na sua casa. E quando você for dormir, atenção, quando você for dormir, quando você estiver já na cama para dormir, aí você vai abrir a carta e vai ler. Você vai ler essa carta já na cama. Depois que você ler a carta na cama, você vai fazer uma oração. E aí você vai dormir. Isso é a última coisa que você vai fazer hoje. E aqui dentro tem uma carta e tem também uma ficha pequena. Você lê a carta, depois você pegue uma caneta, um lápis e preenche essa ficha menor que está dentro. E amanhã você volta aqui e me traga essa ficha preenchida. A carta é sua. A carta você não precisa me trazer. Mas tem uma pequena ficha dentro que você tem que preencher e me trazer amanhã. Isso aqui não é para pedir dinheiro. Não tem nada a ver com oferta, nem com pacto, nem com dízimo, com nada. Isso aqui tem a ver com a vida espiritual, como nós pregamos hoje. Amém? Agora eu vou pedir que toda a igreja se levante. E vou pedir à nossa equipe que entregue uma carta para cada pessoa que está na igreja. Enquanto isso, eu quero chamar o nosso amigo para cantar, o Ramon. Por favor, Ramon. O hino que o Ramon vai cantar
é para confirmar a nossa entrega a Jesus. É para confirmar nossa decisão por Jesus. E eu queria que você ouvisse atentamente essa música. Espero que todos tenham recebido a carta. Ouça atentamente essa música. Sei que muitas coisas estão passando por sua mente e que está lutando para aceitar o seu convite. O inimigo vai tentar, impedindo de chegar até Jesus. Ouça atentamente. Ele quer fazer você pensar que dessa vez não há mais volta e que foi tão longe para tentar o amor do Pai. Não escute essa voz, não recuse o perdão que Ele oferece novamente para você. Ouça seu chamar, não deixe de escutar. Deus clama por você, sei que quer se entregar. Não resista mais, Ele esperando está. E estende agora outra chance para recomeçar. Se entregue para Jesus, escute seu chamar. Que maravilha. Esse é um chamado de Jesus, de Apocalipse 18, dizendo: sai dela, povo meu. Povo meu. Você faz parte do povo de Deus. Sei que é difícil tomar agora a decisão, mas isto é preciso se quiser um novo coração. Venha logo confessar seus temores a Jesus e Ele limpará de todo o mal o seu viver. Ouça seu chamar, não deixe de escutar. Deus clama por você, sei que quer se entregar. Não resista mais, Ele esperando está. E estende agora outra chance para recomeçar. Se entregue para Jesus, escute seu chamar. Se levante e venha ao encontro do Senhor. Esqueça o passado, Cristo oferece seu amor. Não desista mais, Ele esperando está. E estende agora outra chance para recomeçar. Se entregue para Jesus, escute seu chamar. Se entregue para Jesus,
escute ser chama. Amém, amém. Muito obrigado, Ramon, por essa linda mensagem. Nós vamos agora orar. Vamos inclinar a cabeça, fechar os olhos e orar. Querido Pai Celestial, muito obrigado por essa noite de bênçãos, por essa noite de estudo da Tua Palavra e por sabermos que Jesus é o nosso pastor e que nada nos faltará. Obrigado porque o Senhor nos conhece tão bem e que, apesar de conhecer nossos erros e defeitos, o Senhor ainda assim nos ama. Nós te agradecemos muito por esse tão grande amor. E agora, Senhor, nós queremos te conhecer mais e melhor. Derrama sobre nós o poder do Espírito Santo. Ajuda-nos a te conhecer cada vez mais. E que cada ovelha que está aqui ande fielmente nos teus caminhos. E aqueles que ainda não foram batizados no aprisco do bom pastor, que ainda não fazem parte da tua igreja como membro, que essa noite, ao ler essa carta, possa ouvir uma vez mais a voz do Senhor e que essa decisão seja uma decisão selada pelo Espírito Santo. Abençoa os que acompanham a gente pela internet, cada pessoa, cada família, e traga-nos de volta amanhã a este lugar, em nome de Jesus. Amém. Um minutinho da atenção de todos. Amanhã o tema será muito especial. As últimas palavras de hoje são da pastora Terezinha. Mas eu queria que você convidasse mais uma pessoa para estar aqui amanhã. E ao convidar, já conte a parte da história que eu contei, para que a pessoa entenda a sequência da história amanhã. Tá bom? Já fale antes. E não esqueça que a carta, que está proibido ler a carta antes de estar na cama. Somente na cama, quando for dormir. Deus abençoe a todos. Um minuto. Nós vamos estar à saída com o Joseph para cumprimentar a igreja. E eu gostaria de fazer um pedido especial a vocês. Amanhã, a Rafaela vai entregar a sua vida para Jesus através do batismo. E eu queria que vocês orassem por esse momento, que para nós é muito especial. E essa noite para nós vai ser única na nossa vida, minha e do meu marido, porque amanhã a Rafaelinha vai ser batizada. Eu tenho certeza que vai ser um dia de festa e de alegria. Que Deus abençoe a cada um de vocês, especialmente vocês que não fazem parte da nossa igreja, mas são nossos irmãos, nossos queridos irmãos. Deus abençoe a cada um. Nós vamos então à saída, eu e Joseph.